Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A aula de hoje vai ser sobre o processamento do tomate em molho de tomate ou ketchup. Antes de iniciar, então, os procedimentos necessários para a nossa aula prática, eu gostaria de fazer uma rápida contextualização sobre o assunto. Então, qual que é a importância de se processar o tomate, em algum produto industrializado? São inúmeros os fatores, envolvidos com essa pergunta. O tomate, considerando uma fruta, ou um legume, é um alimento com alta perecibilidade. Então, ele possui uma vida útil, de prateleira reduzida, e o seu processamento garante, então, a elaboração de um novo produto com prazo de vida de prateleira maior, que possibilitaria também, a comercialização e o seu consumo em diversas regiões do mundo, até mesmo aquelas que não produzem o tomate, Além disso, o processamento do tomate vai contribuir para aumentar a bioacessibilidade e biodisponibilidade de alguns compostos presentes no tomate. A exemplo dos carotenoides, o licopeno em especial, que já existe, uma certa evidência científica relacionando o consumo do licopeno com a redução da prevalência de câncer de próstata, Então, esse é um dos efeitos funcionais, das possíveis contribuições do consumo do licopeno para a saúde humana. E o licopeno, ele está mais bioacessível no molho de tomate quando comparado com o tomate in natura, visto que ele fica armazenado dentro de organelas celulares e durante o processamento esse licopeno ele é liberado, ele fica então disponível para ser absorvido e utilizado pelo corpo humano. Então, a seguir vocês vão acompanhar, a sequência de uma série de vídeos que demonstra os ingredientes necessários e as principais etapas do processamento do tomate, a fim, de obter então o ketchup. Então, espero que vocês aproveitem ao máximo e tenham um senso crítico para conseguir identificar as principais etapas e as reações químicas que acontecem ali, ou as reações que serão responsáveis para determinar uma característica tecnológica do produto final. Então, tenham todos uma boa aula e espero que vocês gostem então dessa gravação. Um abraço! Então, turma, agora a gente apresenta os ingredientes necessários para a produção de ketchup. Então, vai ser necessário 30 ml de vinagre, 60 gramas de açúcar cristal, 1,2 gramas de cravo da Índia, 1,2 gramas de canela em pau, 1 litro de suco de tomate concentrado, 22 gramas de cebola, 1,5 gramas de alho e 5 gramas de pimentão vermelho. Agora que vocês já conhecem os ingredientes utilizados, eu gostaria de mencionar que o sal de cozinha, o cloreto de sódio, também poderia ser utilizado na produção de ketchup. Ele contribuiria, com características sensoriais, ele poderia contribuir também diminuindo a atividade de água do produto, aumentando, a quantidade de sólidos solúveis totais. No entanto, o sal de cozinha ele não foi adicionado, uma vez que a gente não utilizou tomates in natura para produzir o ketchup. Nós utilizamos o suco concentrado, que já contém sal comum de seus ingredientes. Então, a cada 200 ml, ou gramas do suco de tomate utilizado, há aproximadamente 600 miligramas de sódio. Então, é necessário fazer essa conversão do sódio para sal de cozinha, para NaCl, para a gente ver a quantidade de sal que seria equivalente, a esses 600 miligramas de sódio que a gente encontraria ali presente em 200 ml do suco. E como a gente está usando 1 litro do suco concentrado, seria necessário multiplicar esse valor de sal de cozinha encontrado por 5,
né, a fim de que a gente obtenha um volume ali total de 1 litro. Então, considerando o valor do sal de cozinha presente no suco concentrado de tomate, a gente optou por não utilizar, visto que por experiência prévia, né, de já ter executado essa prática algumas vezes e ter submetido o ketchup à análise sensorial, a gente percebeu que ele já tinha um sabor salgado. Então a adição de sal extra fazia com que o ketchup ficava muito salgado. Uma proporção que era indicada, né, caso a gente trabalhe com tomate in natura, seria adicionar cerca de 3,2 gramas, né, de sal de cozinha, considerando que a gente obteria ali, né, uma quantidade de suco do tomate equivalente, por exemplo, a 1 quilo, né, de suco de tomate. Então, se a gente fosse utilizar os tomates in natura para obter mais ou menos uma quantidade que a gente conseguiria obter 1 quilo ou 1 litro, né, de suco de tomate, então a gente poderia acrescentar de repente 3,2 gramas de sal de cozinha. Então é isso. Então, o melhor meio de extrair o gosto das especiarias consiste em envolvê-las depois de moída grosseiramente num tecido que é mergulhado na massa em concentração. Então aqui vocês podem ver as especiarias junto com a cebola e o alho sendo envolvidos em um tecido que vai ser amarrado, e essa trouxinha contendo as especiarias será mergulhado no nosso molho de tomate, né, que futuramente se tornará um ketchup, a fim de extrair os compostos aromáticos, os compostos, né, contendo os ingredientes de sabor, sem que fique resíduos desses alimentos, desses ingredientes, no ketchup que estamos preparando. Então a cebola e o alho podem ser colocadas juntamente com as especiarias ou a parte, né, diretamente à massa. Então agora, como estamos produzindo, né, o ketchup em menor escala, não seria uma escala industrial, aqui nós estamos prendendo o buquê à panela para que ele, né, não se perca ali na mistura e que a gente consiga removê-lo com facilidade ao final do processamento. Agora vamos adicionar o suco concentrado de tomate à panela contendo o buquê de especiarias com a cebola e o alho. Então estamos vertendo 1 litro, né, do suco concentrado para a panela, e agora essa mistura, né, vai ser levada ao fogo. A panela contendo suco concentrado e a trouxa com as especiarias de cebola foi levada ao fogo e vai ser submetida ao aquecimento até concentração do suco a 17 graus Brix. Então, para isso, após, né, o aquecimento de uns 3 minutos aproximadamente, nós vamos começar a pegar uma alíquota desse suco, né, do suco de tomate concentrado, aquecido, e vamos mensurar a quantidade de sólidos solúveis totais em um refratômetro. Quando a gente perceber que a concentração atingiu um valor aproximadamente de 17 graus Brix, nós vamos então, né, adicionar um aditivo, que é a goma guar, em uma das formulações que estamos preparando, para verificar a influência, o impacto da adição desse aditivo na textura, nas características sensoriais do ketchup produzido. Então, uma outra formulação, ela vai ser preparada da mesma forma, sem adição da goma guar, quando atingir, né, a concentração de 17 graus Brix. Esse é o refratômetro analógico de bancada, onde que será utilizado para verificar
o teor de sólidos solúveis totais no suco de tomate concentrado, né, inicial, assim como iremos fazer o acompanhamento dos sólidos solúveis totais presente no suco concentrado ao longo do seu aquecimento. Quando este valor chegar próximo a 17 graus Brix, é um indicativo do momento adequado para se adicionar a goma guar. Então aqui nós temos uma amostra do suco de tomate inicial e futuramente nós iremos fazer o acompanhamento dos sólidos solúveis totais ao longo do aquecimento do molho de tomate. Agora, como todos podem ver, a amostra de suco concentrado de tomate inicialmente utilizada foi colocada no refratômetro para analisar o teor de sólidos solúveis totais. Aqui vocês podem ver, estamos fechando o campo para amostra, visualizando e ajustando aqui para fazer com que o limite do lado claro e escuro que é possível visualizar no refratômetro se posicione no centro de um X indicado no interior do equipamento e assim se faça a leitura a partir de uma escala pré-existente ali. Qual foi o valor encontrado? 7? Então a amostra do suco de tomate inicial, ela apresenta 7 graus Brix de sólidos solúveis totais. Esse vídeo mostra uma tentativa de apresentar o que conseguimos enxergar quando visualizamos o refratômetro. Então, na parte superior, quando o lado claro e escuro ele está posicionado exatamente no centro de um X, a gente examina então a escala apresentada abaixo, e eu não sei se está visível a todos, mas a escala apresenta o valor de 7 graus Brix, que é o equivalente à nossa amostra inicial do suco de tomate concentrado. O suco de tomate concentrado, ele continua sendo aquecido, na presença ali da trouxinha com as especiarias, a cebola e alho, e uma próxima amostra já foi coletada, desse suco já após aquecimento, e ela está sendo resfriada porque essa amostra ela deve ser analisada a uma temperatura ambiente, já que a temperatura pode interferir na refração, no índice de refração da luz e alterar o valor dos sólidos solúveis totais identificados através da leitura do refratômetro. Conforme mencionado anteriormente, em uma das formulações será adicionada goma guar, porém essa goma guar ela vai ser misturada com uma colher do açúcar que foi previamente pesado para misturar a essa preparação, e além disso com aproximadamente 5 gotas de glicerina. Esse processo ele é necessário a fim de fazer, de facilitar a solubilização, a mistura da goma guar, sem que se forme grumos no nosso produto. Então aqui vocês podem acompanhar a mistura da glicerina com açúcar e um pouco com a goma guar. No caso foi pesado 2 gramas de goma guar, o equivalente a 0,2% da massa, do total ali da nossa preparação, da massa de suco utilizado. Então aqui vocês acompanham, a mistura que está sendo formada, e esse processo ele é necessário para facilitar então a dissolução da goma guar. Aqui vocês podem acompanhar o processo de adição de água potável na mistura de glicerina com açúcar com a goma guar, a fim de formar um gelzinho, um gel que vai ser utilizado ali para conferir uma textura, alterar algumas propriedades sensoriais da formulação ao qual vai receber
a adição de goma guar. Então aqui você já vem, né, um gel foi formado. Olha como ele está viscoso, né? E é responsável então para alterar a textura no produto final. Como vocês podem visualizar, o vinagre e o açúcar foram crescidos em panelas separadas, submetido ao aquecimento até fervura, a fim de promover a redução, né, a inversão do açúcar. Então aqui a gente vai ter a quebra, né, da molécula de sacarose em suas unidades básicas, que é a glicose mais a frutose, para a produção, né, de uma quantidade maior de açúcar redutores, né, e do açúcar invertido. Então vocês podem, né, acompanhar aqui esse processo que está, né, em andamento. Como vocês puderam acabar de conferir no vídeo, o restante da açúcar que não foi utilizada ali na mistura com a goma guar, ela foi aquecida na presença do vinagre, né, para causar a inversão do açúcar. Então, para que a molécula de sacarose, né, seja quebrada, seja hidrolisada ali nas suas unidades básicas, frutose, né, mais a glicose, e assim aumentar a quantidade de açúcar invertido no nosso produto. E por que que a gente fez isso? Porque o açúcar, quando em uma grande concentração, por exemplo, num produto, e quando esse produto ele é resfriado, esse açúcar ele pode se cristalizar. Então aí o ketchup poderia ter a presença de cristais de açúcar, né? Uma textura semelhante ali, uma textura de areia, que não é desejada ao produto. Então o consumidor, quando experimenta o ketchup, ele não espera encontrar cristais ali de açúcar no ketchup. E por isso, então, realizou-se a inversão parcial ali daquele açúcar, a fim de que o açúcar invertido, ele é um açúcar que tem uma maior dificuldade de se cristalizar. Então, a glicose e a frutose, isoladamente, separada, elas não se cristalizam com a mesma tendência que a sacarose tem de se cristalizar quando submetido, por exemplo, ao resfriamento. Então, esse é um dos motivos ao qual, né, foi feita a inversão parcial da sacarose. O açúcar, então, a solução do açúcar com vinagre, né? Esse açúcar ele foi parcialmente invertido, ele foi adicionado ali ao suco concentrado, e isso também contribui com o aumento de sólidos solúveis totais da nossa mistura, que vai continuar sob o processo de aquecimento. E esse processo de aquecimento vai ser ali parcialmente interrompido quando atingir 17 graus Brix, a fim de que possamos adicionar o aditivo a goma guar. Então aqui vocês acompanhem, né, a concentração do suco de tomate. Agora já alcançamos 17 graus Brix e nós vamos diluir um pouco do próprio suco concentrado de tomate ali na nossa mistura da goma guar com o açúcar e com a glicerina, né, a fim de facilitar a dissolução da nossa goma no suco concentrado de tomate. E vocês vão acompanhar as alterações sensoriais que são possíveis de identificar no suco que está sob aquecimento. Então aqui vocês veem a mistura sendo realizada. Ali nós temos, né, a panela com o nosso ketchup que está sendo preparado. E eu gostaria que vocês observassem, né, o aspecto, tanto a consistência quanto o próprio aspecto do produto. A fim de comparar, na panela ao lado vocês podem acompanhar uma formulação onde não foi adicionado
a goma guar, enquanto nessa panela que está sob agitação, vocês veem uma formulação onde houve o uso desse aditivo. Então nós vamos continuar misturando e concentrando até atingir um teor de 35 graus Brix, que indicaria aproximadamente, né, o fim do nosso processo. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar, mas a formulação onde não foi adicionada a goma guar, a gente pode perceber que a textura é um pouco diferenciada e o aspecto visual. Esse ketchup, né, que está sendo produzido, ele tem uma certa semelhança com o próprio extrato concentrado de tomate, enquanto na formulação que teve a adição da goma guar, ela adquire um aspecto mais liso, mais homogêneo, né, devido à adição da goma guar. E esse aspecto, né, de uma certa forma, ele é desejado ao ketchup, né? Quando um consumidor ele adquire um ketchup, ele espera encontrar um produto com essa consistência, com esse aspecto mais liso, diferente, por exemplo, dessa outra formulação que se assemelha, né, a um molho, a um extrato concentrado de tomate. Então, por aqui a gente já consegue visualizar essa diferença, que ela vai se tornando cada vez mais clara e é importante para a aceitação do produto, né, gerado. Como vocês podem ver, aqui nós temos duas amostras do ketchup produzido nessa aula prática. À esquerda, nós temos o resultado da formulação sem a adição da goma guar, que é um aditivo, né, um dos aditivos utilizados aqui no preparo do ketchup. À direita, a gente vê a formulação com a adição de goma guar. Eu quero chamar a atenção, né, que a goma guar ela é interessante para auxiliar na textura do ketchup, né? Se vocês podem perceber, o ketchup com goma guar ele é ligeiramente mais liso, o seu aspecto é um aspecto mais liso quando comparado com a formulação que não recebeu esse aditivo. E além disso, né, algo que é claramente visível, percebido aqui nessa formulação onde não houve adição da goma guar, é a liberação de água, né, de parte da água proveniente ali do tomate, porque a goma guar é um agente espessante, né, que vai formar um gel, que vai formar uma estrutura responsável por reter esse líquido. Então, esse fenômeno, né, onde que houve esse desprendimento desse líquido, ele não pôde ser percebido na formulação com o uso desse aditivo. O rendimento dessa formulação, ela foi de ambas as formulações, foi de aproximadamente 215 a 220 gramas, considerando a utilização inicial de 1 litro de suco concentrado de tomate. Então, houve aí, né, uma redução a partir da concentração com o aquecimento, uma perda de aproximadamente 5 vezes ali a massa inicial do suco concentrado. Então essa foi a proporção obtida com a preparação, né, do ketchup nessa aula prática. Então, mais uma vez, vocês podem contemplar uma alíquota, uma amostra de ambas as formulações testadas nessa aula de tecnologia de alimentos. Espero que todos tenham gostado e aproveitado, né, a aprendizagem. Coloco-me à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surjam ao longo, né, dessa aula dessa semana. Um abraço a todos e todas. Então, com a realização dessa prática, foi possível demonstrar todas as etapas, as principais etapas do processamento do molho de tomate, né, do tomate em ketchup,
e principalmente demonstrar o efeito do uso de um aditivo, no caso a goma guar, para a qualidade final do produto. Então eu espero que vocês tenham conseguido visualizar algumas etapas, identificar algumas reações que acontecem ali durante o processo e a transformação da matéria-prima no produto final, com alteração das suas características sensoriais, né? Sejam elas de sabor, textura, aroma, e assim também como incorporação de outros ingredientes. Então agora eu gostaria que vocês fizessem a leitura, né, do material disponível na plataforma digital dessa disciplina. Então, bons estudos!